Eu já volto já a conversar com você, Zé Maria Trindade, mas antes, Fernando Martins, que acompanhou a entrevista coletiva do prefeito Bruno Covas. Fernando, como é que está a situação em São Paulo? Qual a avaliação geral que foi feita? Pois é, Denise, agora há pouco acabou essa entrevista com o prefeito Bruno Covas, uma reunião de quase 2 horas com parte do secretariado para entender essa situação, como vai ser conduzido o final de semana e já pensar no início da próxima, caso o impasse permaneça. O prefeito Bruno Covas disse que a situação até o momento, o serviço funerário mantém o combustível até amanhã, era uma preocupação muito grande. Também em relação à coleta de lixo, há cerca de 15 mil litros de combustível para hoje. Eles estão ainda estruturando como é que vai ser feita essa questão da coleta de lixo para domingo, já que não há pela manhã e pode haver pela noite ainda com normalidade. Os ônibus hoje pela manhã, 57% da frota estava circulando. No final de semana será metade. 820 mil litros de óleo diesel foram destinados em uma compra emergencial para essa situação. A Guarda Civil Metropolitana, segundo o prefeito Bruno Covas, está com a frota toda abastecida, da mesma maneira o SAMU atuando com normalidade. O prefeito disse que tem apoio da Polícia Militar justamente para poder manter a ordem nessa situação. Até segunda, muitas dessas situações estão controladas, normalizadas, mesmo com o estado de emergência que o prefeito acabou decretando. Para terça-feira, uma ou outra coisa ainda teria combustível. Agora fica a preocupação para os demais dias. O prefeito Bruno Covas mostrou-se até preocupado em relação à merenda escolar, porque aqui a prefeitura conta para esse serviço com alguns terceirizados. E esses terceirizados já contaram estar com dificuldades para encontrar gás de cozinha para poder fazer, cozinhar os alimentos, enfim, e poder fornecer a merenda. De qualquer maneira, o prefeito Bruno Covas disse que as pessoas devem continuar a vida normalmente, na segunda-feira levar os filhos na escola, etc., enfim, mas que o cuidado e a atenção está redobrada nessa situação. Aqui pela região metropolitana... Por enquanto, não, ainda não tem essa possibilidade de ponto facultativo, nem de decretar feriado na cidade de São Paulo. Isso ainda não está sendo cogitado. Pode ser que aconteça, mas isso, segundo o prefeito, em uma nova rodada de reuniões que deve ocorrer amanhã, novamente, às 10h30 da manhã. Para a gente dar uma passada rápida pela região metropolitana, há situação de aulas suspensas em Cajamar, Barueri, São Lourenço da Serra e Juquitiba. Além disso, em Itapevi, somente veículos públicos, de serviços públicos podem fazer abastecimento. Em Guarulhos, só 30% da frota de ônibus funciona. Os serviços de zeladoria foram suspensos e, além disso, em Ribeirão Pires, a frota de ônibus opera com redução de linhas e também São Caetano do Sul está suspenso o transporte de pacientes para exames. Essa é a situação por aqui. Reforçando e finalizando, Denise, o prefeito Bruno Covas diz que as pessoas devem ter muito cuidado, muita cautela nos próximos dias, evitar deslocamentos desnecessários, e a prefeitura vai manter esse comitê de crise aqui no gabinete do prefeito, bem da onde estou falando, com essas secretarias-chave para poder verificar o que vai ser feito. Para hoje, para amanhã, até segunda-feira, os serviços estão com certa normalidade, mas depois ainda é bastante indefinido. Exatamente, a gente vai ter que fazer acompanhamento dia a dia, às vezes mais vezes durante o dia, porque dependendo do resultado da ação do governo, a gente pode ter alguma novidade em termos de abastecimento, de outros problemas que a gente possa ter na cidade, não é? Então vai haver esse acompanhamento 24 horas por dia, não é, Fernando? Porque qualquer avanço nas ações do governo pode representar uma melhoria em relação ao abastecimento. Caso não haja resultados, a gente pode ter uma situação mais complicada. Então é importante acompanhar todo o noticiário, inclusive para saber se teremos ou não de novo rodízio na próxima semana, que foi suspenso nesta semana, se você vai ter alguma condição, ter essa possibilidade de feriado, aí ponto facultativo, não pode ainda ser totalmente descartada, né? Não, exatamente. Não pode ser totalmente descartada. Ainda não está nos planos, mas ela não é descartada. E a gente reforça essa questão também. Até perguntei para o prefeito Bruno Covas, do ponto de vista político, qual que é a expectativa dele nessa negociação com caminhoneiros e o governo federal, mas ele não respondeu essa questão. Mas o clima de apreensão é bastante pesado, importante nesse momento, para verificar dia a dia como é que vai desenrolar essa situação.
O prefeito disse que amanhã há nova reunião desse comitê de gestão de crise para a gente verificar como fica o início da semana. Tá certo, Fernando Martins. Então fica aí o recado para a população evitar se movimentar muito. As pessoas que tiverem ainda combustível, é bom não gastar. Não precisa ter preocupação muito maior com relação a essa questão de desabastecimento, não ter que correr ao supermercado para fazer grandes estoques. A gente percebe uma preocupação do governo, nas várias esferas de governo, em garantir pelo menos o fornecimento de produtos essenciais. A gente tem algumas questões estratégicas que têm de ser resolvidas rapidamente, como é o caso do abastecimento de hospitais, de produtos aí que possam garantir o fornecimento de água potável. Então essas são as prioridades do governo. Mas a gente tem a ação do governo federal e nós vamos voltar a falar sobre isso agora, direto de Brasília, com José Maria Trindade. José Maria, eu falo... desculpa, Fernando Martins, você tem mais informações? Isso é só uma continuação de um assunto que nós abordamos mais cedo, quando eu estive no aeroporto de Congonhas, que nós vimos o caso de uma família que, por conta da falta de combustível, em Brasília, um voo que sairia daqui pela manhã não saiu, porque esse voo iria para Brasília e voltaria. E chegando lá, ele não teria como ser reabastecido, portanto, a Latam acabou cancelando esse voo. 12 pessoas ficaram represadas aqui em São Paulo, incluindo o noivo e a noiva, que iriam casar agora na hora do almoço em Brasília. A Latam nos enviou uma nota dizendo que esse cancelamento de voos está ocorrendo por motivos alheios à vontade da companhia e que não está medindo esforços para minimizar os impactos aos passageiros, em especial ao caso que foi noticiado aqui na Jovem Pan. Já estão dando assistência a essa família. E depois vai ter muito questionamento jurídico em relação a esse tipo de situação, porque na verdade as companhias aéreas desta vez não têm culpa, não têm combustível. E aí, de quem seria a culpa? Quem seria a responsabilidade? Nós temos muitas pessoas lá no aeroporto de Brasília que não conseguem embarcar desde ontem. E aí, quem se responsabiliza por alimentação, por hospedagem, porque as pessoas podem não conseguir sair de lá por vários dias, porque mesmo quando começar a funcionar, você vai ter uma fila de espera. Muita gente perdeu já o compromisso, não adianta mais. Pessoas que perderam o curso, perderam até o casamento, né, Fernando, como você colocou. Mas o custo disso tudo, né? Vai ter muita disputa ainda na justiça, provavelmente. É assunto para muitos dias e meses ainda, e até quando houver o reabastecimento, vai levar bastante tempo para que isso seja voltar à normalidade.